Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. E alguns já ouviram eu dizer isso. Quando a gente convida alguém para vir à nossa casa e essa pessoa aceita, isso é uma demonstração de carinho, né? O mesmo carinho que o Fábio teve em acabar de descer do avião, tomar um banho aqui no escritório rapidinho, botar um terno e vir falar com vocês, é o carinho que a gente entende que vocês estão dedicando para a gente ao vir passar amanhã com a gente. E mais do que carinho, confiança, né? Em vir ouvir a nossa mensagem, em vir conhecer o nosso conteúdo. A gente convidou uma plateia tão seleta assim para provocar um exercício de reimaginação, né? Não é novidade para ninguém que o mundo está passando por transformações e que a gente tem sido forçado nas nossas vidas pessoais e nos nossos negócios a se reimaginar. E não tem nada de muito novo em processos que o mundo já passou de transformação, né? A diferença hoje é que a velocidade e o conteúdo dessas mudanças é exponencial, né? E se a gente não quiser exponential, Salim, e se a gente não quiser acompanhar isso, a gente corre um risco enorme de, enfim, ser descartado. E muito importante, o Google é um dos motores dessa mudança, né? E a gente sabe, a gente tem consciência disso, que a gente impõe, de uma forma ou de outra, para o mercado, mudanças. A gente impõe para a atividade de vocês mudanças todos os dias, né? Tem lá alguma coisa perto de 30 mil engenheiros, eu posso estar errado no número um pouco, mas 30 mil engenheiros trabalhando no Vale do Silício para produzir inovação dentro do Google. E, não raro, essas inovações elas afetam as nossas atividades, a atividade do mercado publicitário do Brasil. A gente conversa muito com vocês, né? A gente está muito perto de vocês, ou tenta estar o máximo possível. E a gente ouve, e a gente sabe que há inquietações, né? Inquietações absolutamente legítimas e naturais, né? Eu nunca vivi isso antes. Eu tenho que me adaptar. Todo mundo reconhece que tem muita oportunidade. É um mar de oportunidade. O que a tecnologia tem proporcionado para a comunicação é um mar interminável. A gente não consegue ver o fim disso, né, de oportunidade. Mas tem muita dúvida. E a gente, como o Fábio mencionou, a gente se impõe o papel de ajudar o mercado a encontrar caminhos, né, para enfrentar essas mudanças. Vocês não tenham dúvida que eu, Júlio, todos os dias chego no Google com uma dúvida. Eu converso com o Fábio, eu converso com o Marco, com a Gleides, com a Flávia, com quem eu puder, com quem o meu olho puder alcançar aqui de colegas, e a gente tem dúvidas. Não raro, a gente não sabe qual é o impacto que determinado produto ou feature de produto vai causar no mercado. Nem como eles se relacionam entre eles. Por quê? Porque são 30 mil engenheiros pensando livremente, né, e sugerindo a sugestão de features e produtos. E a decisão nossa, muitas das vezes, embora desconhecendo o impacto que isso vai causar, a gente não pode privar o Brasil de conhecer essa nova tecnologia, de testar esse novo feature. E, entre vocês, os mais vamos dizer, arrojados, nos pedem os betas, né? Então, a decisão nossa vamos, embora algumas vezes, eu confesso, a gente não sabe o impacto, a gente não conhece o impacto. Então, tem esse lado do motor da mudança e, por outro lado, tem um desejo nosso de compartilhar o que a gente tem aprendido na relação com as agências digitais do Brasil, com quem a gente aprende muito, na relação com as agências 360 do Brasil, com quem a gente aprende muito também, né? Mas, principalmente, com aquilo que a gente vê acontecer fora do Brasil, em mercados mais avançados. E a gente acha que a gente pode acelerar o compartilhamento desse tipo de conhecimento para ajudar o nosso mercado a mais potentemente encarar os desafios. O evento foi criado com muito cuidado, né? A barra é altíssima, é só olhar a plateia e ver que a barra é altíssima. Foi criado com muito cuidado e com uma proposta: não vender produto. A gente não quer vender produto aqui hoje. Tá? O papel que a gente está assumindo aqui hoje com vocês é compartilhar conhecimento, não somente o nosso, mas de palestrantes de instituições renomadíssimas no mundo, né? A gente vai inserir produto no contexto de tentar responder
uma pergunta, ou de criar elementos para responder uma pergunta. Como as agências de propaganda ou de propaganda do Brasil podem melhor se adaptar a essas transformações? Transformações estão gerando mudanças nas relações de consumo, isso não é dúvida para ninguém, que trazem no bojo uma infinidade de inovações tecnológicas que permitem contar histórias de marcas de jeito diferente, né? E esse é um dos grandes desafios nossos no Brasil. Mais que tão importante quanto as oportunidades, traz desafios. Por exemplo, porque impacta o negócio das agências no Brasil. Tá? E a gente a gente não pode esconder, não pode varrer para debaixo do tapete a dúvida gigante que tem na cabeça de vocês e na nossa em como ajudar, a como equacionar a questão do modelo econômico, né? Como é que o Google, por exemplo, e a gente vai falar abertamente sobre isso, embora a gente não tenha respostas para alguns elementos, como é que o Google incorpora o jeito do mercado brasileiro operar, trabalhando com ferramentas que determinam o preço por leilão, né? É um desafio para a gente também. Só que a gente não pode se furtar da missão de sentar do lado de vocês, entender o problema e tentar equacionar. Tá? A agenda foi montada, toda ela, para começar a responder aquela pergunta de como é que a gente melhor se adapta. A gente abre amanhã com o Andy Lippman. O Andy Lippman é um dos fundadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma instituição, de novo, renomadíssima, né? E o Andy vai abordar na conversa dele como é que essas mudanças estão impactando a propaganda. Altíssimo nível. Olhei o material dele já, a gente olhou o material dele. Aparentemente, é uma conversa para abrir cabeças logo de cara, né? Porque o mundo mudou. E, gente, mudou de novo. E uma semana que vem vai mudar de novo, né? A gente falou de velocidade exponencial. Até pouco tempo, a gente estava preocupado com a internet, né? Dali a pouco, foi o mobile que atropelou a gente. Foi mais uma onda de mudança que foi o mobile. Hoje, a gente fala de internet das coisas, e amanhã vai vir outra coisa, né? Amanhã vem lente de contato com chip para medir o nível de glicose dos diabéticos, que eu ouvi agora, não vou lembrar de quem, mas dizendo o seguinte: a partir da lente do que o Google está criando, não vão haver mais diabéticos. Então, a gente não pode chamar a lente de diabético, porque ela acaba com a doença, né? E o Andy vai contar para a gente que esse desafio de reimaginação não vai parar mais, né? E com que velocidade isso vai avançar. Em seguida, e aqui tem um assunto bacana, a gente convidou o Jason Bigler, que é um diretor de produto do Google nos Estados Unidos, com o seguinte desafio: desmistificar mídia programática, né? E quando eu falo que a gente conversa muito com vocês todos os dias, a gente ouve muito isso. Eu vou tomar um risco aqui. 9 entre nós da plateia não sabe exatamente o que é mídia programática, né? E em conversas com o Fábio, a gente já confessou também que muitas vezes a gente também se perde nisso tudo. E a gente internamente às vezes chama de mídia problemática, né? Então a ideia aqui é transformar a mídia problemática em mídia programática de uma forma muito simples e muito objetiva. Por que é que eu tenho que saber disso? E o que é que eu tenho que saber disso? E a partir do que é que eu tenho que saber disso, como é que eu começo a incorporar esse negócio na minha atividade, né? Eu sei que algumas pessoas daqui dominam muito isso, tá? Mas a verdade é que é uma percepção de desconhecimento geral. Em seguida, depois do Jason, a gente faz uma parada para café, depois volta com mais uma pancada de conteúdo bacana. E eu prometo que é uma pancada de conteúdo bacana. A gente convidou o Mark Howey, que é um diretor de agências do Google no Reino Unido e para alguns outros países da Europa. O Mark carrega, mais do que falar de Google, né, ele carrega uma experiência muito, muito rica, muito valiosa. O Mark trabalhou, construiu a carreira dele por 20 anos na televisão, e há 8 anos veio para o Google, né? E está vivendo no mercado, e está experimentando essas mudanças no mercado, onde o digital já valeu, no ano passado, 34% do bolo publicitário, né? E o Mark viveu essa migração lá, né? A gente existem números que dizem que o UK, entre 2014 e 2015, já vai ser 50% digital, né?
Então, a experiência do Mark, tendo estado na televisão, tendo visto toda essa transformação, pode ser muito rica para a gente aqui. De novo, para continuar respondendo aquela pergunta, como é que eu me adapto? E olhar países mais desenvolvidos nesse aspecto pode fazer sentido. Eu vou dar uma dica. Esperem elementos práticos na conversa do Mark. Ele vai compartilhar coisas práticas sobre o que as agências do Brasil, à luz do que ele tem visto em UK, podem fazer, por exemplo, incorporando novos serviços, novas atividades para criar valor ao seu produto e, eventualmente, cobrar por ele. Tá? E aqui nós vamos tocar muito, embora de forma tangencial, a gente vai tocar a questão de rentabilidade. E a gente fecha com o Salim Ismail, né? Que também é um dos fundadores da Singularity University. E a Singularity University só se propõe a educar e inspirar líderes de como lidar com tecnologias exponenciais para gerar soluções de grandes problemas da humanidade, o que é uma coisa muito fácil, né? Provavelmente tão fácil como encaixar o Google no modelo econômico do mercado publicitário do Brasil. E a gente, assim como o Andy e como todos os palestrantes aqui, o Salim podia falar dias para a gente, e a gente ia ficar encantado com dias de conversa do Salim. Mas a gente foi muito agressivo e muito específico no briefing que passou para ele, né? Salim, você tem 30 minutos para dizer como é possível que corporações, por exemplo, como agências de publicidade, que compram tradicionalmente mídias offline, podem se estruturar para enfrentar mudanças cada vez mais disruptivas. Ou seja, a gente espera que o Salim entregue aqui conteúdo para dizer o seguinte. É verdade. A gente espera que o Salim entregue aqui, por exemplo, respostas sobre como é que eu preparo a minha empresa para isso. Tá? Na verdade, eu pulei um dos conteúdos, e o Marco está piscando aqui para mim, que é um conteúdo muito, muito importante. Antes do Salim, a gente tem o Olivier Rabenschlag, que é o head de agências do Google nos Estados Unidos. E o Olivier se propõe a trazer para a gente aqui exemplos muito, muito, muito legais de combinação de tecnologia com criatividade. E, senhores, já vamos combinar um assunto aqui. Tecnologia não vale nada, absolutamente nada, sem o elemento humano e sem o elemento criatividade, que é aquilo que a gente sabe fazer muito bem no Brasil, né? Então, a gente fica imaginando que, com o potencial criativo que a gente tem aqui, se a gente começa a incorporar mais velozmente elementos de tecnologia nas nossas entregas para consumidor, nós temos um potencial infinito. Tá? O Olivier vai tratar disso e vai mostrar para a gente aquilo que ele chama de novo storytelling, que incorpora elementos de tecnologia à criatividade. Enfim, o Salim aceitou o desafio. Tá? Eu estou tão curioso quanto todos vocês aqui sobre o que ele vai contar para a gente. Eu queria convidar ao palco o Andy Lipman, que vai contar para a gente um pouco sobre as transformações do mercado. De novo, muito obrigado por terem vindo. Viu?